Edu, falando um pouco dos primeiros passos aí na corretagem. Uma pessoa que quer iniciar na corretagem, ela tem um tempo livre, Eduardo, tem um tempo livre, quero começar na corretagem. O que você tem a dizer dessa pessoa? Dá para fazer isso? Dá para tratar no tempo livre? Não dá? Como é que funciona? Cara, eu vou fazer um comentário antes de responder o sim ou não, mas eu costumo dizer que a corretagem, assim como diversas outras profissões, ela depende ali de um trabalho, de um aprendizado, de uma formação, como foi dito, né? De um empenho. Infelizmente, não só a corretagem de imóvel, né? Mas as demais corretagens que nós temos, ela acaba vendo como, olha, meio-dia, meio período do meu dia eu posso me dedicar a esta atividade. E a corretagem imobiliária, ela acaba sendo um pouco complexa comparado, né, com só a corretagem, porque tem a captação, tem a visita, tem a negociação, tem a documentação. Então assim, se a pessoa tiver meio período do dia para se dedicar a isto, porque ela está numa fase de transição, porque ela está ali se adaptando ao negócio, mas não pode durar por muito tempo, né? Em algum momento ela tem que virar essa chave e ir se dedicar único, exclusivamente, num período comercial a esta atividade, né? Como advogado, né? Então imagina que, né, eu sou um advogado e assim, ó, eu vou pegar a minha tarde que está livre e eu vou ser um advogado, eu vou ser um contador, né? Eu vou ser um dentista, né? Nas minhas horas livres. A probabilidade desse profissional ter um sucesso, ter um desempenho satisfatório é menor do que aquele dentista, aquele advogado, aquele contador que de fato se dedica, que de fato utiliza das ferramentas para conseguir mais clientes, conseguir uma carteira, né, para locação, para venda. Então, para quem está interessado em entrar no ramo, eu acho que durante um período ali de adaptação, a gente já teve situações assim, né, de pessoas que estavam com uma renda pequena numa outra atividade e que queria... A corretagem veio como um complemento de renda no primeiro momento, perfeito, né? Perfeito. E depois até a pessoa pegar ritmo e fazer da corretagem realmente a sua atividade principal. Sim, porque se comparada com a renda, o ganho que ela tinha da outra atividade, a corretagem é assim, é algo que dá para dizer que 2, 3, 4, 5 vezes, não tem limite, né? Dependendo da corretagem, da quantidade de imóveis que você aluga, da quantidade de imóveis que você vende, você não tem um limite, né? Então, quanto você mais se dedicar, melhor. A corretagem tem um ganho variável, mas é o que o Eduardo falou. Esse ganho não tem limite, né? Você não tem limite, vou alugar só 10 imóveis, vou vender só 2 imóveis por mês. Você pode locar 20, 30, o quanto o seu braço alcançar. E não dá para ser em meio período ou só nas horas extras. Exatamente. Uma coisa que a gente tem brigado muito aqui na empresa é justamente o que o Eduardo estava falando, é esse meio período. É lógico que a gente acredita que tem que haver uma transição, né? A gente já pegou pessoas que vendiam sapato e foram ser corretores de imóveis, pessoas que saíram do escritório foram ser corretores de imóveis. Existe esse período de transição até para saber se a pessoa realmente tem o tino comercial para a corretagem. A corretagem trabalha com pessoas e não são todas as pessoas que conseguem ter esse tino para trabalhar com o público em geral, né? Mas hoje a tecnologia está aí para ajudar a gente também, né? Existem os CRMs que conseguem moldar o tipo de atendimento e fazer o funil de vendas, né? Fala um pouco do funil de vendas, Rafa. Como é que a tecnologia pode ajudar a você saber se aquele cliente está quente, morno ou frio na aquisição de uma venda ou na aquisição de um produto de locação? Funil de vendas é uma ferramenta, uma metodologia para você conseguir organizar a sua base de potenciais clientes, né? Então, até alguns anos atrás, principalmente antes da invenção da internet, todo mundo que entrava para você atender, você chamava de cliente. E isso é muito errado, porque o cara não comprou nada seu ainda, né? Ele é um lead, ele é uma oportunidade de negócio. O seu cliente é aquele com quem você tem um contrato, com quem você vendeu alguma coisa. Esse é o seu cliente e você fideliza ele. Mas dividir entre todo mundo que entrou em contato comigo ser um cliente, tá todo mundo no mesmo balaio,
vai atrapalhar a sua performance. Então, foi desenvolvida a estratégia do funil de vendas, que hoje no mercado você vai ver muito o funil de vendas no setor para quem trabalha com compra e venda de imóvel e o funil de locação ou o funil de captação numa outra esfera. Então você tem basicamente uma estrutura que vai dividir clientes entre aqueles que estão prontos para compra, aqueles que ainda estão numa fase de análise, numa fase de entender qual é a solução para o problema dele. Então, eu quero me mudar, mas eu quero me mudar comprando um novo imóvel, eu quero me mudar locando um novo imóvel, eu ainda estou entendendo qual é o meu problema. Eu sei, eu já identifiquei, eu quero me mudar, mas qual é a forma que eu vou resolvê-lo não está muito clara. Então, partindo dessa premissa, a gente tem também quem ainda está lá no topo da jornada, que entende que quer sair da casa dos pais, por exemplo. Eu quero sair da casa dos meus pais, né? Uma pessoa universitária, uma pessoa mais jovem, mas ela ainda não está estudando de fato a resolução desse problema, não está pronta para compra. Então, o que a gente faz, e o sistema, o CRM ajuda muito, é destrinchar essas pessoas dentro de um funil, onde você tem no topo as pessoas que são mais frias, no meio, principalmente no mercado imobiliário, as pessoas que já agendaram, já visitaram um imóvel, estão desenvolvendo uma proposta ou não, e as pessoas de fundo de funil, que são as que entraram com uma proposta, entraram com uma análise de documentação. Então, essa metodologia, e ela precisa ser muito apoiada por um uso de CRM, porque senão são muitos clientes para você organizar num PowerPoint, por exemplo, ela vai facilitar com que o corretor ou o profissional, o captador, consiga enxergar quais são os clientes que ele vai tratar em dias mais propícios, em horários mais propícios, com volume mais propício. O pessoal lá do topo, de repente eu vou mandar um e-mail para ele a cada 15 dias, eu vou ligar para ele fazer o primeiro contato e ele vai demorar 60, 90 dias para a gente desenvolver algo. O pessoal do fundo de funil está se mudando já, está morando num hotel, precisa alocar para amanhã, ou recebeu ali um consórcio e foi contemplado e quer comprar para ontem. E você vê, é de suma importância o corretor saber em que posição o cliente dele está para colocar esforço naquilo, né, Eduardo? Não adianta você colocar esforço, às vezes, num cliente que ainda está aqui em cima pensando se vai locar ou vender, né? Então, isso dá o norte para o corretor realmente se esforçar em quem já está mais aqui no final do funil. Hoje, se eu fosse separar, eu diria que tem um cliente que ele quer a orientação, que ele quer a instrução, né? Ele quer ali ser orientado, ele quer receber as informações porque ele ainda não pesquisou, e hoje o nosso mercado ele acaba sendo muito diverso, né? Não existe um único lugar que envolve todo o cenário, né? De imóveis, né? Então são diversos portais. E às vezes no mesmo portal tem o mesmo imóvel anunciado por diversos PDVs, né, por diversas imobiliárias. Aí ele não consegue ter acesso a algumas informações referente ao cartório, referente ao banco. Então ele acaba procurando uma empresa, né, uma imobiliária, um corretor que entenda disso tudo para receber a instrução, né, para ter todo o caminho dele. Então esse está ali no topo do funil, só que você acaba criando ali um elo, né? Porque ele acredita, ele confia. Agora, aquele que ele já está instruído, seja por nossos corretores, seja pelo mercado, seja por ele mesmo, ele acaba visitando, ele acaba negociando, né? E existe aquele cliente que é como o Rafa falou, né? Que ele quer comprar, ele quer alugar, ele veio para decidir. E aí esse cliente é o que o cliente está ali, o corretor está ali na ponta. A gente não pode desprezar nenhuma das fases, todas elas são muito importantes. A dificuldade é você conseguir gerir tudo isso, né? Quando você pega uma quantidade mensal de 800 a 1.000 clientes, dependendo de uma carteira, né? Leads. Leads. 1.000. Não, Rafa leads, aqui, ó. Perfeito. Então é difícil você gerir isso, né? Então você precisa ter ali um acompanhamento, um cuidado, né? Para que esses leads se tornem clientes.